Meu nome é Selena Castro. Tenho 31 anos. No último Natal, minha mãe ergueu sua taça diante de 16 pessoas, família, vizinhos, amigos da paróquia, e disse: Uma filha é médica, a outra. Ela fez uma pausa, sorrindo o suficiente para convidar ao riso. Bem, ela limpa casas para viver. A sala explodiu. As pessoas riram. Minha irmã deu um sorriso sarcástico. Meu pai olhou fixamente para o prato como se de repente tivesse achado a comida muito interessante. E eu não disse uma palavra. Apenas continuei enchendo os copos de água, recolhendo os pratos, movendo-me silenciosamente ao redor da mesa, porque era isso que esperavam que eu fizesse. O que eles não sabiam, o que nenhum deles sequer pensou em imaginar, era que 3 semanas depois, aquelas mesmas pessoas estariam sentadas em um salão de baile, com mais de 600 convidados me vendo atravessar um palco para aceitar um prêmio que eles nem saberiam pronunciar. E a empresa que fundei, a empresa sobre a qual nunca perguntaram, presta serviços para o resort de luxo favorito deles há mais de 2 anos. Eles simplesmente nunca pensaram em perguntar de quem era o nome no contrato. Imagino que você esteja curioso, não é? Espero que isso lhe proporcione uma experiência verdadeiramente emocionante, para entender o que aconteceu naquela noite na mesa de Natal. Você tem que entender a família Castro. Vivíamos no Jardim Europa, nos arredores de Campinas, São Paulo, um bairro onde cada gramado era aparado com perfeição e cada garagem guardava pelo menos 2 carros. Meus pais compraram aquela casa em 1999, o ano em que fiz 5 anos. 4 quartos, um pátio no quintal, o tipo de casa onde se davam jantares e se fingia que tudo lá dentro era tão perfeito quanto parecia por fora. Minha mãe, Denise Castro, tinha 59 anos. Ela foi professora de ensino fundamental por mais de 2 décadas antes de se aposentar precocemente. Ela acreditava em 3 coisas: reputação, aparências e minha irmã mais velha. Meu pai, Tomás Castro, tinha 63 anos. Trabalhava como analista financeiro em uma firma regional no centro de Campinas. Ele era quieto. Não o tipo de silêncio pacífico que as pessoas respeitam, mas o tipo que vem de escolher não se envolver. Sua frase favorita era sempre a mesma: Sua mãe só quer o que é melhor para você, Selena. Você sabe como ela é. Essa era a resposta dele para tudo, para cada comparação, cada desdém, cada momento em que fui feita sentir que não pertencia à minha própria mesa de jantar. E então havia minha irmã, doutora Vanessa Castro Holloway. 35 anos, cirurgiã plástica certificada e especializada em procedimentos estéticos. Ela era dona de uma clínica particular chamada Grupo Estético Holloway, junto com outros 2 cirurgiões. O marido dela, Marcus Holloway, era um advogado corporativo com sua própria firma. Eles tinham 2 filhos, Noah, de 6 anos, e Ava, de 4, e viviam em uma casa de 600 metros quadrados em um condomínio de luxo com piscina aquecida e garagem para 3 carros. Minha mãe falava de Vanessa como se ela fosse uma manchete de jornal. Pelo menos 4 postagens por semana no Facebook, fotos de galas beneficentes, atualizações sobre os netos, ostentações sutis e não tão sutis sobre os últimos procedimentos de Vanessa ou o mais novo negócio de Marcos. Sua biografia dizia: Mãe orgulhosa da doutora Vanessa Castro Holloway. Era só isso. Apenas Vanessa. Como se ela tivesse apenas uma filha. Às vezes, tarde da noite, eu percorria o perfil dela procurando provas de que eu existia. Em 3 anos, encontrei exatamente uma foto. Páscoa de 2023. Eu estava ao fundo, levemente borrada, carregando uma travessa para o Zapalquiamjat. Nada em me marcou. Na sala de estar dos meus pais, havia uma parede. Minha mãe a chamava de parede da família. 12 fotos emolduradas organizadas em simetria perfeita. O casamento de Vanessa. A formatura de Vanessa na faculdade de medicina. Vanessa segurando Noah pela primeira vez. Vanessa e Marcos em uma gala.
Vanessa em um vestido vermelho. Marcos em um smoking. Eu contei uma vez. Ela aparecia em 11 daquelas 12 fotos. Eu estava em uma. Minha formatura do ensino médio, parada entre meus pais de beca e capelo, sorrindo um sorriso que nunca chegava aos meus olhos. Aquela foto ficava no canto inferior, parcialmente escondida atrás de uma planta decorativa. Crescendo, eu nunca fui apenas Selena. Eu era sempre a irmãzinha da Vanessa. Os professores viam meu sobrenome e se iluminavam. Ah, você é parente da doutora Castro, ela era incrível. E então, por apenas um segundo, o rosto deles caía quando percebiam que eu não seria incrível da mesma maneira. Eu era uma boa aluna média, 8 no quadro de honra, mas não a oradora da turma. Joguei vôlei por 2 anos, depois desisti. Entrei no teatro, mas nunca consegui o papel principal. Eu era como um média esquecível. E em uma família que adorava a excelência esquecível, era apenas outra palavra para fracasso. Quando Vanessa se formou na medicina, meus pais deram uma festa para mais de 70 pessoas. Alugaram um restaurante inteiro no centro. Houve música ao vivo, buffet e um discurso que minha mãe ensaiou por dias. Durou quase 15 minutos e deixou metade da sala em lágrimas. Quando tirei minha certificação de assistente administrativa aos 22 anos, minha mãe sorriu educadamente e disse: Que bom, Selena pode me passar a salada. Nenhuma festa, nenhum discurso, apenas salada. Quando Vanessa comprou sua primeira casa, meus pais lhe deram R$ 200.000 para a entrada. Quando me mudei para o meu primeiro apartamento, um pequeno quarto e sala na periferia da cidade, com tinta descascando e uma caixa de correio quebrada, minha mãe perguntou se eu realmente precisava me mudar. Não seria mais barato ficar em casa e ajudar com os afazeres domésticos. Quando Vanessa anunciou o noivado com Marcos, minha mãe chorou por 20 minutos seguidos. Quando levei meu primeiro namorado sério para casa, ela perguntou com o que ele trabalhava e passou o resto do jantar falando sobre Marcos e como ele acabara de se tornar sócio em sua firma. A mensagem era clara. Sempre foi clara. Havia Vanessa e depois havia o resto. Por 5 anos trabalhei no grupo estético Holloway, a clínica da Vanessa. Começou como um favor. Pelo menos foi assim que ela descreveu. Eu tinha acabado de me certificar. Eu tinha 22 anos, ansiosa, esperançosa, desesperada para provar que poderia ser mais do que a filha invisível em uma família que mal abria espaço para mim. Vanessa me ligou em uma tarde de início de primavera. Tem uma vaga na clínica. Recepção triagem de pacientes. Mencionei seu nome para a gerente. Você pode se candidatar. Eu deveria ter notado o tom na voz dela, aquela fina camada de generosidade esticada sobre algo mais frio por baixo, mas não notei, porque eu queria acreditar que aquela era a maneira dela de se aproximar, de finalmente me ver. Estou te fazendo um favor, Selena, ela disse antes do meu primeiro dia. Não me faça me arrepender. Eu não fiz. Por 5 anos eu não fiz. Chegava cedo. Saía tarde. Memorizei o nome de cada paciente, suas alergias, suas preferências, os aniversários de seus filhos. Acalmava clientes nervosos antes dos procedimentos. Ficava até às 9 da noite reorganizando armários de suprimentos que ninguém mais se importava. Nunca faltei por doença. Nunca reclamei. E nunca contei a ninguém que um dos médicos no prédio era minha irmã. Eu queria conquistar meu lugar. Queria que me vissem como Selena, não como a irmãzinha da Vanessa. E por um tempo achei que estava funcionando. Então veio o dia 15 de março de 2021. Segunda-feira, 9h47 da manhã. Fui chamada ao escritório da gerente da clínica, Rebeca Lemos. Ela estava sentada atrás de sua mesa, com uma pasta na frente e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Selena, por favor, sente-se. Eu sentei. Recebemos algumas preocupações sobre seu desempenho, múltiplas preocupações. Sinto muito, mas teremos que dispensá-la com efeito imediato. A sala girou. Preocupações? Perguntei. Que preocupações de quem?
Seus olhos se desviaram para a parede, para a porta, para qualquer lugar menos para mim. Não tenho liberdade para discutir detalhes. A decisão já foi tomada. Simples assim. 5 anos reduzidos a uma frase. Você tem 20 minutos para recolher seus pertences. 20 minutos. 5 anos de assiduidade perfeita, nenhuma única reclamação. E eu estava sendo escoltada pela porta dos fundos, como se não pertencesse ali. Arrumei minhas coisas em uma caixa de papelão, uma foto emoldurada dos meus pais, uma caneca lascada que dizia melhor funcionária do mundo, uma pequena planta que eu mantive viva por 3 anos. Enquanto caminhava pelo corredor pela última vez, passei pelo escritório da Vanessa. A porta estava aberta. Ela estava no telefone rindo de algo. Sua cadeira estava virada para a janela. Ela não olhou para cima. Não se virou. Nem sequer reconheceu que eu estava partindo. 2 semanas depois, meu telefone tocou. Era Olivia, a recepcionista. Trabalhamos juntas por 4 anos. Ela era o mais próximo de uma amiga que eu tinha ali. Selena, sinto muito. Achei que você soubesse. Soubesse o quê? Houve uma pausa. Então ela disse: foi a Vanessa. Meu peito apertou. Ela foi até a Rebeca. Disse que você era um risco que deixava os pacientes desconfortáveis, que tinha problemas de atitude e que isso estava prejudicando a reputação da clínica. Eu não conseguia falar. Nada daquilo era verdade. A voz de Olivia baixou para um sussurro. Todo mundo aqui sabe que não é verdade. Mas a Rebeca não ia discutir com uma médica, especialmente uma das donas. A ligação durou pouco mais de 10 minutos. Sei disso porque encarei meu telefone o tempo todo, vendo os segundos passarem, sentindo algo dentro de mim endurecer lentamente a cada um deles. Depois que Olivia desligou, fiquei sentada no meu carro, no estacionamento de um supermercado, por quase 2 horas. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei ali, mãos no volante, tentando entender como minha própria irmã pôde fazer algo assim comigo. Eu tinha 15 mil reais em dívidas, nenhum emprego, nenhuma referência que pudesse usar e nenhuma explicação que pudesse dar aos meus pais que não soasse como se eu estivesse atacando a filha perfeita deles. Então, não contei a eles. Disse que pedi demissão. Disse que estava estressada, que precisava de uma mudança, que estava tentando descobrir o que fazer. Minha mãe suspirou, como se eu tivesse acabado de confirmar algo que ela já acreditava. Bem, espero que encontre algo logo, disse ela. É constrangedor quando as pessoas perguntam o que você faz. Foi isso. Nenhuma pergunta, nenhuma preocupação, apenas constrangimento. Eu encontrei algo apenas não do jeito que alguém esperava. Naquela noite fiz um telefonema. Não para meus pais, não para amigos que me diriam para confrontar Vanessa ou lutar. Liguei para minha tia Linda Castro, a irmã mais nova do meu pai. Ela tinha 60 anos, 2 divórcios, e passou a maior parte da vida trabalhando como cabeleireira em um pequeno salão. Na minha família, ela era o exemplo do que não se tornar. A história que minha mãe usava sempre que queria nos lembrar como era o fracasso. Você não quer acabar como sua tia Linda quer, mas a tia Linda era a única pessoa que sempre me perguntava como eu estava e realmente queria saber. O telefone tocou 3 vezes antes de ela atender. Selena, querida, o que houve? Contei tudo. A demissão, o telefonema, a verdade sobre Vanessa. Quando terminei, houve silêncio do outro lado. Então ela disse suavemente: sou a decepção da família há mais de 30 anos. Quer meu conselho? Eu engoli em seco. Sim, não dê a eles a satisfação de ver você desmoronar. E também não dê a eles a satisfação de ver você tentando se provar. Eu franzi a testa. O que isso significa? Significa viva sua vida silenciosamente, construa algo para si mesma, e um dia eles verão. Verão tudo o que escolheram ignorar. Aquele foi o momento em que algo mudou em mim. Aquele foi o dia em que parei de tentar ser a irmã da Vanessa e comecei a me tornar alguém totalmente diferente.
Depois que perdi o emprego, ainda tinha o aluguel para pagar. Tinha dívidas, nenhuma renda e uma família que já acreditava que eu era um desapontamento. Então, fiz o que tinha que fazer. Comecei a limpar casas. Não era glamouroso. Não era o futuro que eu imaginara para mim aos 27 anos. Mas uma amiga conhecia alguém que precisava de ajuda e eu precisava de dinheiro. O nome dela era Dona Eneida. Ela tinha 74 anos, uma viúva morando sozinha em uma casa enorme em um condomínio fechado. Ela me pagava R$ 300 por visita 2 vezes por semana em dinheiro. No início, eu apenas limpava. Esfregava banheiros, passava pano no chão, organizava armários. Era um trabalho simples, repetitivo, silencioso e estranhamente pacífico. Ninguém estava me observando. Ninguém estava me comparando. Ninguém estava me julgando. Por algumas horas de cada vez, eu podia apenas existir. Mas depois de um tempo, comecei a notar coisas. A casa dela estava impecável, mas a vida dela não. Contas se acumulavam na bancada da cozinha, uma porta de garagem que estava quebrada há meses, uma geladeira cheia de comida vencida, porque ela não conseguia lembrar o que já tinha comprado. Uma tarde, sem ser solicitada, organizei as contas dela em pastas por data de vencimento. Também liguei para um técnico para consertar a porta da garagem. Limpei a geladeira e fiz uma lista de compras fresca para ela. Quando ela chegou em casa e viu tudo, ficou ali parada e chorou. Ninguém nunca fez isso por mim, disse ela suavemente. Nem mesmo meus próprios filhos. Aquele foi o momento em que algo deu um clique. Não era sobre a limpeza, não, realmente. Pessoas ricas não queriam apenas uma casa limpa, elas queriam paz. Queriam alguém que pudesse ver tudo desmoronando nos bastidores e consertasse silenciosamente, sem fazê-las se sentirem incapazes. Queriam alguém invisível, alguém que pudesse resolver problemas antes mesmo que eles fossem notados. Alguém que pudesse lhes dar controle sem que tivessem que levantar um dedo. E percebi que eu podia fazer isso. Eu, em 12 de setembro de 2022, dei entrada na papelaria para uma empresa que chamei de Refúgio Silencioso Concierge. A taxa de registro foi barata. A mulher atrás do balcão olhou para o formulário, depois para mim. "O que exatamente sua empresa faz?" perguntou ela. Encarei seus olhos e disse: "Nós facilitamos a vida das pessoas." Ela sorriu como se fosse uma piada. Eu não sorri. O primeiro ano quase me quebrou. Trabalhei 18 horas por dia. Contratei 2 pessoas. Helena, uma arrumadeira que conheci através da dona Eneida, e Marcos, um motorista que estava sem emprego há meses. Aceitávamos qualquer coisa que surgisse. Organização doméstica. Recados, compras pessoais, gestão de propriedades. Se alguém precisava e podia pagar, nós fazíamos. Ao final daquele ano, tínhamos 12 clientes. A receita mal passava de R$ 20.000 por mês, apenas o suficiente para manter as coisas funcionando, apenas o suficiente para sobreviver. Pensei em desistir mais de uma vez, mas então em abril de 2023 tudo mudou. Recebi um e-mail. O nome da remetente era Eleonora Cavalcante. Ela tinha 63 anos, era viúva, mas nada parecida com a dona Eneida. Eleonora era dona de um resort de luxo chamado Retiro da Serra, uma propriedade privada com mais de 100 quartos escondida nas colinas fora da cidade. As diárias começavam em R$ 5.000. A suíte presidencial custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O prestador de serviços anterior dela tinha acabado de ser exposto em um escândalo. Funcionários roubando hóspedes, reclamações enterradas sob subornos, reputação à beira do colapso. Ela precisava de alguém novo, alguém discreto, alguém confiável, alguém que entendesse que no mundo dela a reputação era tudo. Um dos meus clientes tinha dado meu nome a ela. Encontrei-me com ela em uma tarde de terça-feira. Ela estava sentada atrás de uma enorme mesa de madeira, estudando-me com uma expressão calma e ilegível.
Todos prometem discrição, disse ela, o que torna você diferente. Por um segundo não respondi. Então pensei na minha vida, na minha mãe, na Vanessa, em todos os anos que passei sendo invisível na minha própria família. Passei minha vida inteira sendo invisível, disse baixinho. Eu sei cuidar das pessoas sem nunca me tornar parte da cena. Ela não falou de imediato, apenas me observou. Então, lentamente, pegou uma pasta e deslizou um contrato pela mesa. 150 mil reais por mês, 18 meses. Você consegue dar conta? Perguntou ela. Eu disse que sim. Não tinha ideia se conseguiria, mas descobri o caminho. Contratei mais 8 funcionários. Criei sistemas, processos de treinamento, verificações de qualidade. Tudo o que aprendi veio de noites madrugadas assistindo vídeos, lendo livros de negócios, descobrindo um erro de cada vez. E funcionou. Eleonora renovou o contrato. Depois me apresentou a outros donos de resorts. Em um ano, tínhamos múltiplos contratos. Até o final de 2024, o Refúgio Silencioso Concierge tinha crescido além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Em novembro de 2025, tínhamos 38 funcionários. Operávamos em um pequeno escritório nos arredores da cidade. A receita estava chegando a 10 milhões de reais no ano. E ainda assim, eu dirigia meu carro antigo. Ainda usava roupas simples. Ainda vivia em um apartamento modesto. E quando minha mãe perguntava com o que eu trabalhava, eu dizia a mesma coisa todas as vezes. Apenas limpeza, mãe. O mesmo de sempre. Ela nunca perguntava mais nada. Nenhum deles perguntava. Construí tudo em silêncio. Havia apenas uma pessoa que sabia a verdade. Em junho de 2024, meu telefone tocou tarde da noite. Era a tia Linda. Selena, disse ela cuidadosamente. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que seja honesta comigo. Meu estômago apertou. Tudo bem. Tive uma cliente na minha cadeira hoje, continuou ela. Dona Heloísa, ela mora lá no condomínio Westlake. Passou o horário todo falando sobre essa empresa de concierge que ela usa. Disse que são os melhores com quem já trabalhou. Discretos profissionais transformadores. Senti meu peito apertar. Ela mencionou o nome da proprietária. Disse lentamente. Selena Castro. O silêncio preencheu a linha. É você, não é? Eu não respondi de imediato. Querida, eu quase deixei cair a tesoura, acrescentou ela suavemente. Tive que fingir que estava acertando o cabelo dela só para manter minhas mãos firmes. Soltei um suspiro que nem percebi que estava prendendo. Por favor, não conte a ninguém, sussurrei. Não estou pronta. A voz dela mudou. Mais gentil agora. Eu não disse uma palavra. E não direi. Outra pausa. Mas, Selena, preciso que saiba de uma coisa. Estou tão orgulhosa de você. E eu entendo por que você está escondendo isso. Eu tenho me escondido desta família há 30 anos. Conversamos por mais de 1 hora. Contei a ela tudo sobre o refúgio silencioso, sobre Eleonora Cavalcante, sobre os contratos, os funcionários, as noites em que não conseguia dormir porque estava apavorada que tudo desmoronasse. Ela ouviu. Não julgou. Não perguntou por que eu não tinha contado aos meus pais. Não me disse para confrontar Vanessa. Apenas disse uma coisa: um dia eles verão. Essa era a frase dela, sua promessa. Um dia eles verão. Eu só não sabia que esse dia estava mais perto do que qualquer uma de nós esperava. 25 de dezembro de 2025. Natal. Dirigi 20 minutos do meu apartamento até a casa dos meus pais, no Jardim Europa. Estava vestindo jeans, um suéter cinza e um par de botas que tinha há 3 anos. Nada caro. Nada que fizesse alguém fazer perguntas. Levei uma garrafa de vinho. Um Cabernet Nacional de reserva que li boas críticas. Eu já sabia o que aconteceria com ele.
Minha mãe o colocaria de lado sem uma palavra e serviria o que quer que Vanessa trouxesse. Algo importado. Algo que valesse a pena comentar. Estacionei no final da calçada. Era onde eu sempre estacionava. As vagas mais próximas às sombreadas que minha mãe pagava para manter perfeitas, o ano todo estavam reservadas. O SUV branco da Vanessa. O BMW preto do Marcos. Eu estacionava no final daquela calçada desde que me lembrava. Quando entrei pela porta da frente, às 16h15, a casa já estava cheia. Risadas ecoavam na sala de estar. Taças tilintavam. A voz da minha mãe se sobrepunha ao resto animada, contando uma história que eu provavelmente já tinha ouvido 10 vezes. Encontrei-a na cozinha. Ah, Selena, você chegou. Ela olhou para mim por meio segundo antes de se virar de volta para o fogão. Ótimo. Pode me ajudar com o molho. Está começando a empelotar. Sem abraço. Sem como você tem passado. Sem que bom que você veio. Apenas o molho. Peguei o batedor e comecei a mexer. Naquele ano, havia 16 pessoas à mesa. Meus pais, Vanessa e Marcos, os filhos deles, Noah e Ava, correndo pela casa como se fosse um parquinho. Minha tia Raquel, irmã mais nova da minha mãe, e o marido dela, Daniel. Duas mulheres da igreja, Margarida e Helena, ambas vestidas em tons pastéis e pérolas. Os vizinhos, o casal Guimarães. Ele era um dentista aposentado. Ela fora diretora de escola. E, finalmente, a doutora Alicia Mendes, uma colega de Vanessa. 16 pessoas. Eu conhecia todas elas. Elas me viram crescer. Viram-me desaparecer lentamente no fundo. Viram-me tornar a outra filha. Nenhuma delas sabia quem eu realmente era, e eu pretendia manter assim. Nas primeiras 2 horas eu fui invisível. Enchi copos de água, limpei pratos vazios, chequei o peru. Reorganizei os talheres depois que minha mãe disse que eu os havia colocado errado da primeira vez. 4 tarefas em 2 horas. 4 lembretes silenciosos de onde eu pertencia. Nenhuma vez alguém me pediu para sentar. Em um ponto, caminhei pela sala carregando uma bandeja de petiscos quando Noah puxou minha manga. Tia Selena. Sim, querido. Por que você está sempre na cozinha? Abri a boca para responder, mas antes que pudesse, a voz de Vanessa cortou a sala. Porque é lá que ela pertence, disse ela levemente rindo, como se fosse apenas uma piada inofensiva. Algumas pessoas riram. Peguei um vislumbre do rosto da tia Raquel. Por um segundo, algo brilhou ali. Desconforto, talvez. Então desapareceu, e o momento passou. Às 18h47, finalmente nos sentamos para comer. A mesa parecia perfeita. Toalha de linho branca. Guardanapos dobrados com precisão. A porcelana de casamento da minha mãe disposta com exatidão. 16 lugares. Meu assento era na ponta extrema mais perto da cozinha, caso alguém precisasse de algo. Minha mãe ficou de pé, na cabeceira, com uma taça de vinho na mão. Estava usando uma blusa de seda e brincos de pérola. Seu cabelo tinha sido arrumado naquela manhã. Eu sabia, porque ela mencionara isso mais de uma vez. Antes de comermos, disse ela, gostaria de dizer algumas palavras. A sala silenciou. Quero agradecer a Deus por esta família linda, começou ela com a voz quente e ensaiada. Pelo meu maravilhoso marido Tomás, que esteve ao meu lado por todos esses anos. Ela sorriu para meu pai. Ele assentiu desconfortável, como sempre, quando a atenção caía sobre ele. Pelos meus netos, Noah e Ava, que trazem tanta alegria às nossas vidas. As crianças riram. E pelo meu genro Marcos, que cuida tão bem da nossa Vanessa. Marcos ergueu sua taça. E especialmente. Ela pausou, deixando o momento se esticar. Pela minha filha Vanessa, uma médica, uma mãe, uma bênção. Vanessa sorriu aquele sorriso perfeito, o que ela usava quando sabia que as pessoas estavam observando. Eu senti naquele momento.
aquele peso frio familiar se instalando no meu peito. Eu sabia o que estava por vir. Sentira aquilo crescer o dia todo, o ano todo, minha vida inteira. Minha mãe virou a cabeça. Seus olhos me encontraram. E claro, Selena. A pausa desta vez foi mais pesada. Tenho 2 filhas, continuou ela. Uma é médica. Ela gesticulou para Vanessa com a taça de vinho. A outra, ela riu baixinho. Um som feito para convidar todos os outros a se juntarem. Bem, ela limpa casas para viver. O riso veio instantaneamente. Ao meu redor. Margarida riu. Helena riu. O tio Daniel riu. Marcos riu. O senhor Guimarães riu. A doutora Alicia Mendes riu. Vanessa riu mais alto. Meu pai não riu. Ele olhou fixamente para o prato. A senhora Guimarães também não riu. Ela apertou os lábios e desviou o olhar. Mas todos os outros riram. 16 pessoas, eu contei. 16 pessoas que me viam exatamente como minha mãe acabara de descrever. A ajudante, a filha menor, o constrangimento. A sala pareceu menor. O som do riso deles me pressionava de todas as direções. E então algo dentro de mim mudou. Coloquei minha taça na mesa, dobrei meu guardanapo cuidadosamente e me levantei. O riso diminuiu. Minha mãe franziu a testa levemente. Selena, algo errado. Olhei diretamente para ela, sustentei seu olhar. Mãe, eu quero te agradecer. Ela piscou confusa. Por deixar muito claro na frente de todos aqui exatamente onde eu estou nesta família. A sala ficou completamente silenciosa. Não o tipo de silêncio educado, o tipo que te sufoca, pesado, inevitável. Espero que um dia você se lembre deste momento, disse eu calmamente, porque eu sei que eu vou. Empurrei minha cadeira, peguei minha bolsa e saí pela porta da frente. Não a bati. Não precisei. Saí dali e parei meu carro no estacionamento de uma farmácia a uns 5 quilômetros de distância, olhando pelo para-brisa, tentando regular minha respiração. Às 19h34, meu telefone rocou. Tia Raquel. Quase não atendi. Achei que ela estava ligando para dizer que eu tinha exagerado, que tinha envergonhado minha mãe, que eu deveria voltar e pedir desculpas. Mas algo me fez atender. Selena. A voz dela estava trêmula. Preciso te dizer uma coisa. Eu deveria ter te dito meses atrás. Eu não disse nada. Eu te encaminhei um e-mail em agosto por acidente. Continuou ela. Eu pretendia enviar para a Vanessa, mas cliquei no seu nome. Quando você nunca respondeu, achei que talvez não tivesse visto, ou talvez só tivesse ignorado. Eu disse a mim mesma que não importava. Meu aperto no telefone se intensificou. Que e-mail? Verifique sua pasta de spam. O assunto é: o que fazer com a Selena? Minhas mãos esfriaram. Coloquei o telefone no viva voz e abri meu e-mail. Pasta de spam. Milhares de mensagens não lidas. Digitei o assunto e lá estava. Com data de 8 de agosto de 2025. Abri. Não era apenas um e-mail, era uma sequência. Dezenas de mensagens. 18 meses de conversas entre minha mãe, minha irmã e a tia Raquel. A primeira era de abril de 2024. Assunto: o que fazer com a Selena? Minha mãe tinha escrito: preciso do conselho de vocês. O casamento da Raquel é em junho e não sei o que fazer com a Selena. Não quero ela lá conversando com os convidados. E se alguém perguntar o que ela faz, não posso continuar explicando o constrangimento. Meu peito apertou. A próxima resposta era da Vanessa. Concordo. Ela provavelmente vai aparecer, parecendo que acabou de sair do trabalho de qualquer jeito. Só diga a ela que é uma cerimônia pequena só para a família. Ela vai acreditar. Outra resposta da tia Raquel. Temos certeza disso? Ela ainda é da família. Então, minha mãe, novamente.
Às vezes eu gostaria de ter tido apenas uma filha. Isso é terrível de dizer. Parei de respirar. Li aquela linha de novo e de novo. Às vezes eu gostaria de ter tido apenas uma filha. Minha própria mãe. Continuei rolando. Junho de 2024. O casamento foi perfeito, escreveu Vanessa. Selena nem questionou. Ela realmente acreditou na história da cerimônia pequena. Ela é tão fácil de manejar. Setembro de 2024. Tomás continua dizendo que deveríamos convidar a Selena para os jantares de domingo. Minha mãe escreveu. Eu disse a ele que é mais fácil quando somos apenas nós e a família da Vanessa. Selena estraga o clima. Novembro de 2024. O Natal está chegando. Vanessa escreveu. Realmente temos que convidá-la este ano. Minha mãe respondeu. Sim, as pessoas notarão se não o fizermos, mas não se preocupe. Vou mantê-la ocupada na cozinha. Continuei rolando. Mensagem após mensagem. 1 ano e meio de conversas, planejando. Discutindo-me como se eu fosse um problema, uma inconveniência, algo para gerenciar, algo para esconder. Então cheguei ao último e-mail, datado de 22 de dezembro de 2025, 3 dias antes do Natal. Vanessa tinha escrito: Não se preocupe, mãe. Depois de amanhã ela saberá o lugar dela. Tenho um brinde preparado. Um brinde. Meu peito parecia oco. Não tinha sido espontâneo. Não fora uma piada descuidada. Elas planejaram, discutiram, concordaram. Minha humilhação tinha sido agendada. Fiquei ali naquele estacionamento por 45 minutos lendo cada e-mail, depois lendo de novo. Não chorei, não gritei. Apenas me senti lúcida, como se alguém finalmente tivesse acendido as luzes em um quarto onde eu estive tropeçando a vida inteira. Toda a confusão, toda a dúvida, todas as vezes que me perguntei se estava exagerando. Tudo desabou em uma verdade inegável. Elas não apenas me negligenciaram, elas escolheram fazer isso. Elas não apenas me deixaram de fora, elas planejaram, discutiram, colocaram por escrito e riram disso como se fosse nada. Abri uma nova pasta no meu e-mail, nomeei como evidência, então encaminhei cada mensagem para lá. Todas as 47 mensagens. Depois disso, fui para casa. Na manhã seguinte, sexta-feira, 26 de dezembro de 2025, acordei com um novo e-mail. Este não era da minha família, era de Eleonora Cavalcante. Assunto: Prêmio Empreendedor em Ascensão. Sentei-me na cama e abri. Querida Selena, começava. É minha honra informar que você foi selecionada como a destinatária deste ano do Prêmio Empreendedor em Ascensão do Estado de São Paulo, apresentado pelo Conselho de Negócios do Sudeste. Li devagar. A cerimônia seria realizada em 18 de janeiro. 600 convidados, cobertura da imprensa local e um discurso. Meu. Vi sua empresa crescer de uma única funcionária para algo verdadeiramente notável em apenas 3 anos, escreveu ela. Você conquistou este reconhecimento e eu não poderia estar mais orgulhosa de ter te indicado. Li o e-mail 3 vezes. 18 de janeiro. 3 semanas de distância. 600 pessoas. E 10 ingressos de cortesia. Encarei aquele número. 10. E pensei nas 16 pessoas sentadas naquela mesa na noite anterior. As que tinham rido. Naquela noite, liguei para a tia Linda. Conversamos por mais de 2 horas. Contei tudo a ela, sobre os e-mails, sobre o que minha mãe escrevera, sobre o que Vanessa planejara. Li as mensagens em voz alta, palavra por palavra. E quando terminei, houve silêncio do outro lado da linha. O que você vai fazer? Perguntou ela finalmente. Não sei. Você poderia expô-las, disse ela. Mandar esses e-mails para todo mundo. Postar, deixar que as pessoas vejam quem elas realmente são.
Eu já tinha pensado nisso, no estacionamento, no caminho para casa, no silêncio do meu apartamento. Tinha imaginado enviar aqueles e-mails para cada parente, cada amigo, cada pessoa que acreditava que minha família era perfeita. Ver a imagem delas desmoronar. Ver as pessoas sentirem mesmo que por um momento o que elas me fizeram sentir por anos. Mas quanto mais eu pensava nessa ideia, mais percebia uma coisa. É isso que elas fariam. E eu não sou elas. Não vou destruí-las, disse baixinho. Então o que você vai fazer? Vou parar de me esconder. Ela não falou. Vou deixar que elas lidem com o que fizeram, acrescentei. E a cerimônia do prêmio? Respirei fundo. 18 de janeiro. 600 pessoas. Imprensa. Eleonora me indicou. Houve uma pausa. Selena, disse ela lentamente. Eu vou convidá-las. Todas elas. Mãe, pai, Vanessa, Marcos. Eles não virão. Virão, disse eu. Marcos já recebeu um convite através de um de seus clientes. Eles acham que é apenas mais um evento de networking. Não têm ideia de para quem é o prêmio. Silêncio de novo. Tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Então ela soltou um pequeno suspiro. Bem, então eu estarei lá também. Primeira fila. Sorri. Pela primeira vez em dias eu realmente sorri. Obrigada, disse suavemente. Pelo quê? Por me ver quando ninguém mais via. Durante as 3 semanas seguintes, escrevi meu discurso. 7 rascunhos. O primeiro era raivoso. Citei nomes, citei os e-mails. Imaginei-me naquele palco observando seus rostos enquanto lia as próprias palavras delas de volta. O segundo rascunho era triste. Estava cheio de memórias de anseios da história de uma menina que passou a vida inteira tentando conquistar um lugar em sua própria família. O terceiro rascunho era afiado acusatório. O quarto parecia pesado demais. O quinto era longo demais. O sexto vazio demais. No sétimo rascunho fiz algo inesperado. Deletei tudo porque finalmente entendi algo que não entendia antes. A versão final do meu discurso tinha apenas 8 minutos. 8 minutos para dizer tudo o que eu precisava dizer. Não mencionei minha família. Nenhuma vez. Mas eu sabia sem dúvida que elas se ouviriam em cada palavra. O dia 18 de janeiro chegou mais rápido do que eu esperava. Naquela manhã, tudo parecia estranhamente quieto, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Fui à loja no dia anterior e comprei um vestido. Azul marinho simples, elegante. O tipo de vestido que não exigia atenção porque já pertencia ao ambiente. Quando o vesti naquela noite, não senti que estava fingindo. Senti-me eu mesma. Tia Linda foi me ajudar a me arrumar. Ela se movia pelo meu apartamento com uma empolgação silenciosa, organizando as coisas, garantindo que tudo estivesse perfeito de uma forma que ninguém nunca tinha feito por mim. Ela arrumou meu cabelo em ondas suaves, prendendo um lado para trás. Quando ela se afastou, não disse nada a princípio. Apenas olhou para mim, olhou de verdade. Você parece uma C.I.U., disse finalmente. Encontrei os olhos dela no espelho por um segundo. Vi a garota que eu costumava ser, a que esperava a aprovação, a que esperava que alguém lhe dissesse que era o suficiente. Então aquela imagem sumiu. Eu sou uma C.I.U., disse eu. Ela sorriu. Sim, você é. Às 18 horas e 15 minutos, meu telefone vibrou. Uma notificação do Instagram. Abri sem pensar. Vanessa tinha postado uma foto. Ela e Marcos estavam no lobby do hotel Grand Hyatt, vestidos formalmente sorrindo, como se a noite pertencesse a eles. A legenda dizia: fazendo contatos com meu marido em uma gala de negócios. Vida abençoada. Encarei a tela por um momento. Eles já estavam lá e não tinham ideia.
O salão comportava 600 pessoas, 600 estranhos, que logo conheceriam minha história antes mesmo que minha própria família a conhecesse de verdade. Cheguei às 18h30 pela entrada dos palestrantes. Tudo nos bastidores parecia diferente e mais focado. Eleonora Cavalcante me cumprimentou no momento em que entrei. Estava usando um vestido prateado, mas era sua expressão que me acalmava. "Está pronta?" perguntou ela. Não respondi de imediato. Em vez disso, aproximei-me da cortina e olhei por uma fresta. A sala estava enchendo. Mesas redondas cobertas com linho, iluminação dourada suave, pessoas de terno e vestidos de gala. O burburinho da conversa enchia o ar. E então eu os vi. Em uma das mesas, perto do centro da sala, minha família. Minha mãe, em um vestido bordô, sentada ereta, composta completamente alheia. Meu pai, ao lado dela, usando um terno que provavelmente tinha há anos. Vanessa, em verde esmeralda, elegante e confiante como sempre. Marcos, ao lado dela, relaxado, checando o telefone. Estavam rindo, bebendo champanhe, vivendo um momento que acreditavam compreender. Observei-os por um longo segundo e depois recuei. "Estou pronta há muito tempo", disse baixinho. O programa começou às 19h. Houve discursos, apresentações, prêmios para outras empresas, um vídeo sobre inovação e crescimento. Eu mal ouvi nada. Minha atenção voltava para a mesa deles, observando minha mãe se inclinar para Vanessa, sussurrando algo que a fazia sorrir, observando Marcos distraído. Observando meu pai olhar em volta, como se sentisse algo mudando, mas não conseguisse explicar o quê. O tempo parecia estranho, lento e rápido ao mesmo tempo. Então, às 19h45, tudo mudou. O mestre de cerimônias subiu ao palco. "Senhoras e senhores", começou ele, "é minha honra introduzir o destaque do programa de hoje, o Prêmio Empreendedor em Ascensão." A sala silenciou instantaneamente. Este prêmio reconhece um indivíduo que demonstrou crescimento, inovação e impacto excepcionais em seu campo. Meu coração começou a disparar. O destinatário deste ano construiu algo verdadeiramente extraordinário. O Refúgio Silencioso Concierge foi fundado há apenas 3 anos, com uma única funcionária e uma ideia simples. Um murmúrio de interesse percorreu a plateia. Hoje emprega dezenas de pessoas, atende algumas das propriedades de luxo mais prestigiadas da região e está no caminho para gerar quase 10 milhões de reais em receita este ano. Os murmúrios cresceram. A fundadora desta empresa começou do nada, continuou ele. Enfrentou contratempos, enfrentou dúvidas e enfrentou pessoas que lhe disseram que ela nunca se tornaria nada. Ele fez uma pausa. Hoje à noite, provamos que elas estavam erradas. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. Por favor, recebam ao palco Selena Castro. Eu ouvi antes de ver qualquer coisa. Um arquejo agudo e inconfundível. Minha mãe. A cortina se abriu. A luz me encontrou instantaneamente e, sem hesitar, dei um passo à frente. Não olhei para elas. Ainda não. Caminhei até o púlpito, cada passo firme e controlado. Ajustei o microfone e deixei meus olhos percorrerem a sala. Um mar de rostos olhava de volta. Na primeira fila vi Eleonora sorrindo e a tia Linda limpando as lágrimas. E então, logo atrás delas, em uma das mesas centrais, 4 figuras imóveis. Minha família congelada assistindo. Respirei fundo e comecei. Obrigada ao Conselho de Negócios por esta honra incrível. Minha voz não tremeu. Quero contar uma história real sobre uma mulher que 4 anos atrás não tinha absolutamente nada. Fiz uma pausa. Em 2021, fui demitida do meu emprego. Tinha 15 mil reais em dívidas, sem referências, sem plano B. Eu tinha 27 anos e não tinha ideia do que fazer da vida. Vi movimento na mesa delas. Minha mãe se mexendo no assento. Então comecei a limpar casas. Não porque eu queria, mas porque precisava. Porque precisava pagar o aluguel.
para sobreviver. Outra pausa. E em algum lugar pelo caminho algo mudou. Percebi que eu era boa nisso. Não apenas em limpar, mas em entender as pessoas, em notar o que precisavam antes de dizerem, em facilitar suas vidas, em ser invisível de uma forma que fazia os outros se sentirem vistos. A sala estava em silêncio absoluto. Construí o refúgio silencioso com minhas próprias mãos. Comecei com um cliente, depois 5, depois 50. Trabalhei 18 horas por dia. Duvidei de mim mesma mais vezes do que posso contar. Ergui meu olhar e desta vez olhei diretamente para elas. Houve pessoas, disse lentamente, pessoas que deveriam me amar, que me disseram que eu nunca seria nada. O sorriso de Vanessa tinha desaparecido. Houve pessoas que me chamaram de constrangimento. A mão da minha mãe subiu à boca. Pessoas que me excluíam de suas vidas porque tinham vergonha de serem vistas comigo. Meu pai fechou os olhos. Segurei aquele momento. E para essas pessoas, disse eu com a voz firme, quero dizer obrigada. O silêncio se aprofundou. Vocês me deram o maior presente que alguém poderia dar. Pausa. Vocês me deram um motivo para provar que estavam erradas. Um suspiro percorreu a sala. Este prêmio não é só meu. É para cada pessoa que já ouviu que não era o suficiente. Para todos que foram descartados, ignorados, subestimados. Para todos que foram feitos se sentirem invisíveis pelas próprias pessoas que deveriam vê-los com mais clareza. Olhei para a plateia. Eu vejo vocês. E quero que saibam vocês. Não são a opinião da sua família sobre vocês. Vocês não são as limitações que eles impõem. Vocês são capazes de mais do que eles jamais entenderão. Por um segundo, nada aconteceu. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Depois, mais algumas. E então, a sala inteira se levantou. 600 pessoas aplaudindo de pé. Por quase um minuto fiquei ali deixando aquilo me lavar. Validação. Tudo o que eu esperei a vida inteira para sentir, percebendo que nunca precisei da permissão delas para sentir. Olhei mais uma vez para a mesa deles. Ainda estavam sentados, congelados. Não conseguiram se levantar. Após a cerimônia, as pessoas me cercaram. Donos de empresas, jornalistas estranhos apertando minha mão. Eleonora me abraçou. Mas eu estava focada em uma coisa à entrada. Às 20h32 eu a vi. Minha mãe. Vinha em minha direção sozinha. Vanessa e Marcos não estavam à vista. Talvez tivessem ficado para trás ou ido embora. Pela primeira vez, percebi que não precisava saber. Os passos dela eram lentos e incertos. O rímel estava borrado sob os olhos. Selena. Virei-me para encará-la. De perto, ela parecia menor, diminuída. Por que você não me contou? Perguntou ela, a voz quebrando. Você teria acreditado em mim, mãe? Perguntei baixinho. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Você teria ficado orgulhosa, ou teria achado outra forma de me comparar a Vanessa. Os lábios dela tremeram. Eu não quis dizer aquelas coisas. Os e-mails. Não foi daquele jeito. Você quis dizer cada palavra, disse eu sem dureza, apenas com honestidade. Selena, por favor. Não estou com raiva. Mãe, de verdade. A raiva já passou. O que restou foi outra coisa. Eu só cansei. As palavras pousaram entre nós pesadas e finais. Virei-me e comecei a caminhar para longe. Selena, espere. Você ainda vai falar comigo? Ainda somos família. Parei, mas não me virei. Sempre fomos família, disse baixinho. Você é que nunca me tratou como tal. E continuei andando. Nos 3 dias seguintes, meu telefone tocou sem parar. 12 chamadas perdidas da minha mãe. Não atendi nenhuma. Ela deixou mensagens de voz longas, emocionais.
Mensagens que começavam com desculpas e logo se transformavam em sinto muito, mas você tem que entender como isso parece para os outros. Sinto muito, mas isso é injusto com sua irmã. Deletei todas. Vanessa mandou um e-mail com o assunto precisamos conversar. Não abri. Arquivei. Meu pai ligou uma vez no quarto dia. Atendi. Selena, é o papai. Eu sei. Silêncio. 31 anos de coisas não ditas. Sinto muito, disse ele finalmente. Eu deveria ter falado algo anos atrás. Deveria ter te defendido. Deveria, disse eu sem raiva. Mas não defendeu. Eu sei, sussurrou ele. E eu sobrevivi de qualquer jeito. Ouvi-o respirar fundo aquele fôlego de quem percebe tarde demais o que perdeu. Eu ainda te amo, Selena. Eu sei que ama, mas amor não é nada se você não age conforme ele. A ligação durou 6 minutos. Quando terminou, senti paz. Não cortei eles da minha vida com declarações dramáticas, mas parei de persegui-los. Por 31 anos, eu fui a que buscava, a que aparecia, a que esperava que me vissem. Parei. Deixei que eles viessem até mim. E se não viessem, isso também era uma resposta. Aquele Natal seguinte foi o primeiro que não passei na casa deles. Em vez disso, tia Linda e eu voamos para o Nordeste. Ficamos em um resort à beira-mar, caminhando pela areia e vendo o pôr do sol. Minha mãe mandou um presente. Devolvi fechado. Alguns diriam que fui fria, que deveria perdoar e esquecer. Mas aprendi que perdão não significa permitir que as pessoas continuem te machucando. Ser a pessoa maior não significa se encolher para caber na expectativa alheia. Eu não estava fechando a porta para sempre, apenas não estava mais segurando a porta aberta para quem se recusava a entrar. Em janeiro de 2026, recebi um e-mail inesperado da doutora Alicia Mendes, a colega da Vanessa que estava na mesa de Natal. Assunto: devo lhe pedir um pedido de desculpas. A mensagem era longa. Eu fui a filha que nunca era o suficiente, escreveu ela. Aprendi cedo a ficar quieta para manter a paz. Sinto muito por ter rido naquela noite. Disse a mim mesma que não era meu lugar dizer nada para não estragar o clima. Mas vendo você naquele palco, percebi, é sempre nosso lugar. O silêncio não nos torna neutros, torna-nos parte do problema. Você é notável, Selena. Li aquilo várias vezes. Por anos, treinei-me para não esperar gentileza daquelas pessoas. E ali estava ela. Respondi com uma palavra café. Encontramo-nos na semana seguinte. A conversa começou cuidadosa, mas logo as paredes caíram. Falamos por 3 horas sobre o que é crescer à sombra de alguém perfeito, sobre as formas silenciosas como aprendemos a nos diminuir para sobreviver. Alicia tornou-se uma das minhas amigas mais próximas. Escolher a paz em vez da vingança, o valor próprio em vez de perseguir validação. Não é uma decisão fácil. Caminhar para longe não parece poderoso de início. Parece silencioso e incerto. Mas às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é parar de lutar por um lugar onde você nunca foi verdadeiramente valorizada. Por anos achei que se tentasse mais as coisas mudariam. Não mudaram. E essa percepção dói, mas também liberta. Escolher a si mesma não significa parar de amar os outros. Significa começar a se amar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Olhando para trás, esta história nunca foi sobre a humilhação na mesa ou sobre o palco. Foi sobre o que acontece quando as pessoas que deveriam te amar te fazem sentir pequena. O seu valor não vem da aprovação da sua família, nem de comparações ou rótulos. Vem de você. Da forma como você continua quando tudo desmorona da força para escolher a paz. Se você já se sentiu a outra, a esquecida saiba que não está sozinha. Existem pessoas que te veem. Sua vida não é apenas sobre sobreviver a pessoas difíceis. É sobre viver, crescer e encontrar sua própria luz.